Olá, meus corações! Para quem não me conhece, o meu nome é Rita Silvestre e eu estou a ler Manhãs Milagrosas, todas as quintas às 20 aqui no meu canal. Neste momento, durante a estreia, estou no chat para tirar algumas dúvidas que vocês possam ter ou na eventualidade de quererem conversar sobre algum assunto. Capítulo 2. A origem da Manhã Milagrosa, gerada pelo desespero. O desespero é a matéria-prima para a transformação profunda. Apenas os que se dispõem a deixar para trás tudo aquilo em que sempre acreditaram poderão ter esperança em se salvarem. William Burroughs. Para introduzir mudanças profundas na sua vida, necessita de inspiração ou desespero. Anthony Robbins. Posso afirmar que tive a sorte de bater no fundo 2 vezes ao longo da minha vida, embora não tenha vivido ainda muito tempo. Digo que tive sorte porque foi o crescimento que vivenciei e as lições que aprendi durante os períodos mais desafiantes da minha vida que me permitiram tornar-me a pessoa que necessitava de ser para criar a vida que sempre quis. Sinto-me grato por estar a utilizar não apenas os meus sucessos e as minhas vitórias, como também os meus fracassos, para ajudar outras pessoas a resgatarem os níveis de empoderamento que lhes permitam superar as suas próprias limitações e voar muito mais alto do que alguma vez imaginaram ser possível. A primeira vez que bati no fundo, quando a morte se mostrou mais do que certa. Como já sabe, a primeira vez que bati no fundo esteve perto de ser a última. Eu tinha 20 anos quando um condutor alcoolizado embateu de frente na minha viatura e morri no acidente. No meu primeiro livro, intitulado Taking Life Head-On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, relatei ao pormenor as circunstâncias em que reverti uma adversidade aparentemente intransponível e apresentei as 8 lições que então aprendi e permitem melhorar a qualidade de vida de uma forma imediata. A segunda vez que bati no fundo, seriamente endividado e profundamente deprimido. Devo dizer que o meu segundo mergulho nas profundezas do desespero foi mais difícil do que ter morrido num acidente de viação. Estávamos em 2008, com a economia dos Estados Unidos a enfrentar a maior recessão desde a infame Grande Depressão, dos anos 30. No período que se seguiu ao meu acidente, embora tenha conseguido recuperar, desenvolver uma carreira fulgurante na área das vendas, lançar um negócio próspero e bem-sucedido na área de coaching e escrever um livro que se tornou um êxito de vendas, a vida tornou a desafiar-me fortemente. Mas desta vez o desafio traduziu-se num colapso mental, emocional e financeiro. Repentinamente, as empresas de sucesso que eu criei deixaram de ser lucrativas. Mais de metade do meu rendimento mensal evaporou-se. Deixei de conseguir pagar as minhas contas. Tinha acabado de adquirir a minha primeira casa. Estava noivo, prestes a casar e em vias de planear a chegada de um primeiro filho. Afogado em dívidas e com prestações da minha hipoteca em atraso, entrei em depressão profunda pela primeira vez na vida. Foi, sem dúvida, o ponto mais baixo da minha existência. Poderia ter sido pior? Provavelmente sim, admito. Mas terá realmente sido o pior momento de toda a minha vida? Sem dúvida alguma. Foi nessa altura que bati em cheio no fundo. Por que motivo o endividamento se revelou um cenário mais terrível que a própria morte? Se me perguntassem o que foi mais penoso para mim, o acidente ou as minhas dificuldades financeiras, eu não hesitaria em responder que foram, de longe, as últimas. Para a maioria das pessoas, dificilmente qualquer situação terrível poderia competir com o cenário de um embate contra um condutor alcoolizado, que resultou em 11 fraturas, lesões cerebrais permanentes, morte clínica durante 6 minutos e, por último, despertar de um coma para receber a notícia de que talvez nunca mais fosse capaz de andar. Sim, é uma assunção justa pensar-se que o ponto mais baixo da vida de qualquer pessoa seria o enfrentar da dor física, mental e emocional decorrente de um acidente tão horrífico. Todavia, não foi esse o meu caso. Após o acidente, fui assistido por várias pessoas. Durante o internamento, estive sempre acompanhado pela minha família e recebi diariamente inúmeras visitas de amigos e familiares mais afastados, que me ofereceram doses maciças de apoio e carinho. Fui assistido por uma equipa fantástica de médicos e enfermeiros que seguiram de perto cada passo da minha recuperação.
Nesse período eu tinha quem me alimentasse e cuidasse de mim a tempo inteiro. Por outro lado, vivia ao abrigo dos stresses cotidianos que afetam quem tem de trabalhar e pagar contas. Pensando bem, a vida no hospital até foi fácil. Mas quando bati no fundo pela segunda vez, não foi bem assim que as coisas se passaram. Ninguém se compadeceu de mim. Não recebi visitas. Não havia ninguém por perto a cuidar de mim e a acompanhar a minha recuperação. Ninguém para me alimentar. Desta vez vi-me só. Toda a gente andava ocupada com os seus próprios problemas. Em resultado do efeito dominó, surgiram dificuldades em todas as demais áreas da minha vida. Por outras palavras, comecei a viver num caos físico, mental, emocional e financeiro. O medo e a incerteza eram de tal forma esmagadores que o único alívio que eu conseguia encontrar em cada dia residia na minha cama. Por patético que possa parecer, o que me ajudava a suportar os meus dias era a paz de espírito proporcionada pelo facto de saber que chegaria o momento em que poderia enfiar-me na cama e fugir temporariamente dos meus problemas. Todos os dias era assaltados por pensamentos suicidas, apesar de não saber se seria capaz de passar à ação. O simples facto de saber o quão devastador um tal cenário seria para os meus pais obrigou-me a engolir em seco e a seguir em frente. No fundo, eu sabia bem que, por mais terríveis que as circunstâncias se apresentem, há sempre uma maneira de dar a volta por cima. No entanto, os pensamentos continuavam ativos. Por algum motivo, eu não vislumbrava a solução para a minha crise financeira, nem tampouco conseguia pensar em algo que apaziguasse a tortura emocional em que vivia. A manhã que revolucionou a minha vida. A certa altura, tudo mudou numa única manhã. Lembro-me de sair da cama deprimido. Tão deprimido quanto me sentia havia várias semanas. Porém, nessa manhã fiz algo diferente. Seguindo o conselho de um amigo, saí para correr com o intuito de me distrair um pouco. É importante que fique claro que não era um adepto de corrida. Mais ainda, a ideia de correr por correr sempre me causara repúdio. Porém, o meu bom amigo, John Berghoff, tinha-me dito que lhe fazia bem correr nos momentos em que se sentia estressado e sobrecarregado. Correr permitia-lhe pensar com mais clareza, animava-o e ajudava-o a encontrar soluções para os seus problemas. Detesto correr, disse eu ao meu amigo John, que ato contínuo retorquiu. O que detestas mais, correr ou o estado atual da tua vida? Sim, eu estava desesperado, o que significava que não tinha nada a perder, e por isso mesmo decidi sair para uma corrida. Naquela manhã calcei os meus ténis de basquetebol Nike Air Jordan. Por aqui se vê que não sou um adepto de corrida. Peguei no meu iPod com o intuito de aceder a algo positivo para ouvir e dirigi-me à porta principal da casa, que era minha, mas em breve se tornaria pertença do banco. Não fazia a mínima ideia de que nessa corrida iria deparar-me com uma das descobertas mais poderosas, profundas e transformadoras que começaria desde logo a desencadear uma mudança profunda no curso da minha vida. Ao ouvir uma gravação de Jim Rohn, no âmbito do desenvolvimento pessoal, a certa altura detive-me numa informação que já ouvira antes, mas não cheguei a integrar. Por vezes acontece que ouvimos a mesma informação em diversas ocasiões, mas nada fazemos com ela, até que, a certa altura, se dá um clique. Dir-se-ia que a revelação apenas se produz quando nos encontramos no estado de espírito adequado. Neste caso, o desespero. Foi o que aconteceu naquela manhã. Assim, quando ouvi Jim proclamar com uma convicção inabalável que o nosso nível de sucesso raramente excede o nosso grau de desenvolvimento pessoal, pois o sucesso é algo que é atraído pela pessoa em que nos tornamos, detive-me. Nesse preciso momento, reconheci que essa filosofia seria o motor de uma grande mudança na minha vida. O paralelismo do sucesso. A descoberta foi repentina, gerando como que uma onda gigantesca de realidade que se precipitava sobre mim. Instantaneamente tomei consciência de que não estava a desenvolver-me no sentido de me tornar a pessoa que necessitava de ser para poder atrair e criar o nível de sucesso que desejava. Numa escala de 1 a 10, eu ansiava o nível 10 de sucesso, mas o grau de desenvolvimento pessoal situava-se no nível 2, ou talvez, nos melhores dias, entre os níveis 3 e 4. Foi também nesse momento que descobri que esse é um problema comum a todos nós. Ansiamos por um nível 10 de sucesso em todas as áreas da vida. Saúde, felicidade, finanças, relações, carreira pessoal, espiritualidade, etc. Mas se os nossos níveis de desenvolvimento pessoal, conhecimento, experiência, mentalidade
crenças, etc., no âmbito de uma determinada área não tiverem nota 10, as dificuldades persistirão. O nosso mundo exterior será sempre um reflexo do nosso mundo interior. O nosso nível de sucesso será sempre paralelo ao nosso nível de desenvolvimento pessoal. Por conseguinte, até de facto dedicarmos diariamente algum tempo ao nosso desenvolvimento pessoal, com vista a tornarmos a pessoa que necessitamos de ser para criarmos as vidas que queremos, o sucesso continuará a apresentar-se como uma espécie de miragem inatingível. Ao correr de regresso a casa, senti-me finalmente preparado para mudar a minha vida. O primeiro desafio: arranjar tempo. Ficou claro para mim que a solução para todos os meus problemas passaria por me comprometer em honrar o meu desenvolvimento pessoal, atribuindo-lhe prioridade máxima no dia a dia. Era essa a conexão em falta, que me permitiria tornar-me a pessoa que necessitava de ser para ser capaz de atrair, criar e manter consistentemente os níveis de sucesso que eu desejava ter na minha vida. Era tão simples quanto isto. Porém, o meu desafio, arranjar tempo, era comum ao da maioria. Eu andava tão ocupado apenas a tentar sobreviver à minha própria vida e a pagar as minhas contas que a ideia de arranjar tempo suplementar para dedicar ao meu desenvolvimento pessoal me pareceu desde logo uma tarefa quase impossível de realizar. Imagino que o leitor possa rever-se neste cenário. Passo a citar uma das minhas passagens favoritas do livro de autoria de Matthew Kelly, intitulado The Rhythm of Life. Por um lado, todos queremos ser felizes. Por outro lado, todos sabemos o que nos traz felicidade. Porém, não pomos em prática o que nos faz felizes. Porquê? É muito simples. Porque andamos demasiadamente atarefados. Atarefados a fazer o quê? A tentarmos ser felizes. Estas reflexões levaram-me a pegar na minha agenda. Sentei-me no sofá com o objetivo de arranjar tempo, ou de inventá-lo, se fosse o caso disso, para encaixar o meu desenvolvimento pessoal. Comecei por considerar as opções possíveis. Ao final do dia, talvez, o meu primeiro pensamento apontou para a possibilidade de reservar algum tempo ao final do dia, após o trabalho, ou então mais tarde, ao serão, depois da minha noiva se retirar para descansar. Mas de seguida apercebi-me que só ao final do dia havia disponibilidade para estarmos juntos. Por outro lado, raramente estou no meu melhor à noite, pois o cansaço dificulta-me a capacidade de concentração e a própria coerência, o que significa que a essa hora do dia não me encontro, literalmente, em condições para me dedicar ao meu desenvolvimento pessoal. Ou durante a tarde. E se eu reservasse algum tempo a meio do dia? Talvez pudesse aproveitar, por exemplo, a pausa para almoço ou talvez em outro momento extra. Mas a verdade é que não é fácil encontrar tempos mortos. Os dias passam vertiginosamente e não há tempo para nada. Oh, não! De manhã é que não! Inevitavelmente chegou o momento de ponderar a hipótese de reservar algum tempo de manhã. Devo dizer que resisti à ideia. Descrever-me como uma pessoa não matinal é mero eufemismo. Eu odiava levantar-me da cama de manhã, particularmente se tivesse de ser cedo. Quase tanto quanto odiava correr. Mas quanto mais pensava nisso, mais alguns pormenores começavam a fazer sentido. Em primeiro lugar, ao comprometer-me com o meu desenvolvimento pessoal pela manhã, ganharia, à partida, um impulso motivador para o meu dia. Poderia aproveitar para aprender coisas novas de manhã. Provavelmente sentir-me-ia mais energético, mais focado e mais motivado para o resto do dia. Estou a lembrar-me de uma publicação intitulada The Rudder of the Day, o leme do dia, que li no blog stevepavlina.com. Steve, que também é autor do livro intitulado Personal Development for Smart People, escreveu: diz que a primeira hora constitui a tónica de cada dia. Se eu for indolente ou errático nas ações que desenvolver na primeira hora após ter despertado, o mais provável é que o meu dia seja improdutivo e disperso. Mas se eu me empenhar em tornar produtiva à primeira hora, então o dia tenderá a prosseguir com essa tónica. Por outro lado, ao realizar atividades no âmbito do desenvolvimento pessoal pela manhã, deixaria de me socorrer das desculpas que, regra geral, utilizava ao longo do dia. Do tipo, estou cansado, não tenho tempo, etc. Em suma,
Se eu dedicasse o início das manhãs ao meu desenvolvimento pessoal, ou seja, se o fizesse antes de iniciar as demais rotinas da minha vida, então poderia efetivamente garantir que isso aconteceria, de facto, todos os dias. Por fim, devo admitir que não encontrei melhor altura para encaixar esse objetivo. Por outras palavras, a opção de realizar as atividades relacionadas com o meu desenvolvimento pessoal logo de manhã era, de facto, o que me trazia mais vantagens. Todavia, se já me era penoso sair da cama todos os dias às 6 da manhã, pois tinha que ser assim, a ideia de passar a despertar às 5 parecia-me uma proeza quase inatingível. Frustrado e um tanto derrotado, a certa altura preparei-me para fechar a minha agenda e esquecer de vez a ideia. Mas nesse preciso momento, ouvi a voz de Kevin Bracey, o meu mentor, a ressoar na minha cabeça. Se queres que a tua vida seja diferente, é crucial que sejas capaz de fazer algo diferente. Raios! Eu sabia que o Kevin estava certo, embora isso não me facilitasse a proeza de sair da cama de madrugada. Empenhado em implementar uma mudança, decidi desafiar a minha velha crença limitadora autoimposta, segundo a qual não era uma pessoa matinal, e anotei às 5 da manhã como hora de despertar na manhã seguinte, para levar a cabo a minha rotina de desenvolvimento pessoal. Obrigada por ficarem até aqui. Para a semana continuamos a leitura do segundo capítulo. Desde já gostaria de vos questionar. Não sei se pretendem que eu faça vídeos curtos, de 15 minutos, ou se preferiam que eu tivesse lido o capítulo inteiro e ficaria a rondar, pelas minhas contas, um vídeo de 30 a 35, 40 minutos. Deixem nos comentários para eu saber a vossa opinião sobre a leitura. A forma como encaramos as dificuldades da nossa vida depende de muitas crenças e de muitas circunstâncias. Alguns de nós temos crenças que uma doença é o fim do mundo. Outros temos as crenças que a situação financeira, se não estiver estável, é o fim do mundo. Outros têm outros géneros de crenças. Todos nós temos crenças. São como chips que são implementados na nossa cabeça ao longo da nossa vida. Pelas pessoas com quem nós convivemos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos colegas. Diariamente nós somos bombardeados com muitas informações e todas elas trazem crenças limitantes ou não. Faz parte do nosso dia-a-dia. Nós temos a televisão, temos o rádio, temos as redes sociais. Somos constantemente bombardeados por essas informações e todas elas influenciam a nossa forma de estar na vida. Eu própria já passei por uma situação de dificuldade financeira. Envolvi-me num negócio que não correu da forma que eu estava à espera e adquiri algumas dívidas. Todos nós temos a nossa história e todos nós enfrentamos as dificuldades de uma maneira diferente, a nossa maneira. Nem sempre a forma como estamos a enfrentar a nossa vida é a forma mais correta para melhorar a nossa vida de uma forma satisfatória. Por vezes deixamos-nos levar pelas situações às quais estamos habituados e fazemos sempre da mesma maneira, dia após dia, semana após semana, ano após ano. E depois queremos que as coisas mudem. As coisas não vão mudar se nós continuarmos a fazer da mesma forma. Para as coisas mudarem, nós temos que mudar a forma de fazer as coisas. O autor não gostava de correr, mas a corrida, associada a um áudio de autodesenvolvimento, alterou a vida do autor. E eu espero que os meus vídeos consigam alterar a vossa vida de uma forma positiva e benéfica. Vocês sabem quais são as áreas da vossa vida que vocês querem melhorar? Já pensaram sobre esse assunto? Pensem sobre esse assunto e, se quiserem partilhar comigo, sintam-se à vontade para o fazer. Normalmente, a nossa maior dificuldade é o tempo, ou no caso, a ausência dele. O tempo é igual para todos. Todos nós temos 24 horas por dia para usufruir. Aquilo que modifica e que altera é a nossa prioridade. Nós
por vezes, aquelas coisas que não são mais positivas para a nossa vida. Temos que organizar o nosso tempo de acordo com as nossas prioridades e de acordo com aquilo que pretendemos fazer da nossa vida. Melhorar a nossa vida no sentido que nos seja mais satisfatório. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem o sininho para serem notificados dos próximos vídeos. Se quiserem adquirir um dos livros que eu leio, Milagres da Manhã às quintas ou Pensamentos do Coração às segundas, ou então adquirir um outro livro de autoconhecimento que seja do vosso agrado, deixo-vos link abaixo na descrição para essa finalidade. Obrigada por ficarem até aqui. Até breve, meus corações.